Bom dia, sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso com o empreendedor. Hoje é um dia mais que especial, além da nossa convidada, hoje é um dia que as mulheres aqui a gente vai representar, a Vitória vai representar as mulheres, e eu digo com muita importância hoje, devido a um caso que aconteceu essa semana passada, e a gente tem imensa tristeza em ouvir um homem falar daquela forma com as mulheres. Então hoje a gente começa o programa de uma forma diferenciada. Primeiro que o estúdio tá rosa, tá? E dizer que as mulheres têm que ser respeitadas. Sabe por quê? Porque as mulheres, ela é um ser humano, as mulheres que estão na guerra são pessoas que têm que ser muito respeitadas e sabemos a dificuldade que ela tem. Esse homem que falou isso dessas mulheres não representa a gente, não representa os homens, tá? Ele é um caso à parte, diferenciado. Eu tenho 2 filhas e um cara desse não merece ter o respeito, tá? Como um ser humano. Ele já pediu desculpa, mas acredito que são coisas que não voltam atrás. Então, antes de falar uma besteira, antes de falar qualquer coisa, tenha consciência e respeite as pessoas, independente de qualquer coisa, tá? Começamos o Co-Empreendedor, sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso. Né, Gravatinha? Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela essa companhia. E triste, né? O que o cara falou aí não faz sentido. É um desrespeito a todas as mulheres, nossas mães, nossas irmãs, nossas amigas. Isso aí não tem palavras, né? Como descrever. E hoje a gente vai trazer essa representatividade, meu Deus, não saiu, com a Vitória Borges. E vai falar sobre esse assunto, a gente vai tocar nisso aí, que realmente foi muito triste. Que cenário bonito, tá legal, lindo, tá lindo, tá lindo. E Dia das Mulheres, Dia né? Dia das Mulheres, exatamente. A gente vai falar justamente, parece que foi combinado, mas não foi, Adri. Não foi, vocês vão ver a Vitória. E é isso, um ótimo dia, acompanhe que vai ser incrível. E aproveitando, a gente trouxe já pra fazer a diferença, a gente trouxe um presente pra Vitória, em homenagear as mulheres, tá? Dia das Mulheres, além disso, o respeito total pelas mulheres, tá? Muito obrigada. É um prazer estar aqui e amo flores, né? Como falei, inclusive lá na loja, tô sempre colocando bastante flores, acho que traz uma vida, assim, pro ambiente, é bem legal, amo. E, bom, é um prazer estar aqui, né? Eu acho muito legal essa iniciativa de realmente poder contar um pouco da minha história. Eu tava comentando ali atrás com ele que as pessoas param, elas querem saber, elas me perguntam como surgiu. E eu falei, bom, na hora certa vai ter a oportunidade que eu vou conseguir abrir realmente de fato como começou a história, né? Não comecei com uma boutique direto, então eu vou contar isso pra vocês, mas é muito legal estar aqui me abrindo. E também, assim, sou nova, né, assim, de idade também, tenho 19 anos, né, então começar um negócio, assim, é desafiador, mas é isso que eu gosto, assim, de correr atrás. Tenho apoio ali e saber quem tá do meu lado também para alavancar, né, então isso é muito legal e é muito importante, então... É isso, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Nós ficamos muito felizes por dividir esse momento com você nos apresentar e dar uma aula pra gente de empreendedorismo, até porque você é uma pessoa que eu tiro o chapéu, você de uma banca virou uma boutique, né? Já se tornou já um diferencial gigantesco. Sim. E você também, além de ser empresária, você é uma ótima decoradora, porque a sua boutique é linda, né? Um estilo diferenciado. E como foi aí? Como que é esse negócio? Então, eu vou voltar um pouquinho falando que, na verdade, em 2020, no começo do ano, aquela coisa, eu acho que as coisas surgem através de alguma necessidade. Então, no começo do ano, aquela coisa estava apertada, que não sei o quê, tinha muita roupa no guarda-roupa, muita roupa mesmo, minha e da minha mãe, muita roupa. E aí eu falei, vou abrir o Instagram, vou tirar as fotos aqui e vou postar como brechó. Então, eu não comecei como boutique, eu comecei como um brechó. E foi tudo muito rápido, as peças saíram muito rápidas, assim. Então, vendeu coisa de 2 semanas, eu não tinha mais nada. E era um absurdo a quantidade que eu tinha. E as pessoas gostaram, falaram, olha, eu gosto do seu estilo. Mas também começou as queixas, né? Por exemplo, eram peças somente do meu tamanho. Então, não tinha, né, para muitas pessoas, né? Então, eram pessoas que vestiam o mesmo número que eu. E era isso, então era limitado. E aí, poxa, mas eu gosto do seu estilo. Põe roupa de outros tamanhos. Põe mais peça, e nisso a gente, vamos tentar. Então, ia ali de pouquinho em pouquinho, e ainda era um brechó, naquela coisa.
E aí, no meio do ano, em junho, e assim, eram só peças novas. Então, as pessoas, a gente não comprava de outros brechós, não era isso, né? E aí, quando acabou, e a gente começou, até que em junho a gente fez essa transição pra loja mesmo. Então, a gente começou a ser uma loja, né? Tudo em casa, eu atendia em casa, então eu fazia um atendimento que elas iam em casa, experimentavam e tudo mais. E aí, depois disso, eu comecei a querer expandir um pouco mais. Eu falava, não, tá pouco. Eu sinto muito isso, sabe? Eu tenho essa sede de eu quero mais. Então, ali, pra mim, tava ótimo, mas tava confortável dentro da minha casa. Então, foi quando eu falei assim, quero expandir. E aí, tinha eu sempre fui muito em esmalteria, salão, essas coisas, né? Gosto muito dessas coisas, sou muito vaidosa, então, enfim. E nas esmalterias aqui da região, tem um serviço de exposição. Então, geralmente, aos finais de semana, tipo sexta e sábado, sempre vai alguém ou pra vender prata, ou para vender roupa mesmo, ou biquíni, ou alguma coisa do tipo. E tinha a esmalteria que, por exemplo, sabe a Parada Inglesa, que agora é a Adega? Sim. Eu comecei ali, fazendo a minha primeira exposição. Nunca tinha trabalhado, assim, direto com o público, aquela coisa. E fui a primeira vez, marquei um dia lá na agenda, já era cliente, né? Marquei um dia lá na agenda, falei, olha, esse final de semana eu vou ficar fazendo exposição. Levei as peças numa mala, coloquei na arara e dei as caras. Falei, bom, vamos ver o que vai sair, né? E deu muito certo, e aí foi quando eu comecei a buscar aqui no bairro, porque eu também acho que é importante, se eu sou daqui e eu tenho a intenção de expandir aqui, não tem porquê nesse primeiro momento eu ir para outros lugares, né? Porque eu precisava fazer clientela aqui. Então isso também é uma coisa importante, né? Que eu pensei na hora, Com assim, certeza, né? com certeza. Não tem porquê eu ir para longe nesse primeiro momento, preciso estar conhecida aqui. Então, comecei a fazer na Mazei também, mais algumas aqui na região, né? No salão ali da frente, da loja também, né? Da banca também. E, enfim, aí eu comecei a fazer cliente e tudo mais. E aí, naquela coisa, eu não estava... Imagina, foi o meu primeiro ano de pandemia, né? Primeiro ano da pandemia. Caramba. Eu não tinha essa coisa de, quero abrir já uma loja física. Não, até porque, na verdade, com a pandemia, as coisas foram ao contrário. As coisas estavam fechando. Principalmente de um serviço que a gente está falando que não é essencial. Sim, exatamente. É uma das primeiras coisas que fecham, Exatamente, né? foi isso mesmo. Esmalteria também, imagina, não tinha para onde fazer exposição. Como que eu ia abrir uma loja, né? Falei, se as coisas voltarem a fechar, eu vou ser uma das primeiras a fechar. Então, isso vai me afetar muito. Mas é aquela coisa assim também, né? Você vai sonhando ali no paralelo. Então, foi quando... Falei, poxa, mas e aí, né? Eu moro aqui no bairro, aí você começa... Nossa, imagina ter uma loja aqui na avenida. E eu queria alguma... Aqui na avenida mesmo, né? Então, você começa a olhar os comércios, aí você começa a parar, a pensar na decoração. Nossa, isso aqui... Eu viajo, assim, nessas coisas de decoração também, gosto muito, né? E aí eu fiquei pensando, e aí surgiu, né? Eu acho que as coisas, quando tem que ser, elas caem, assim, na sua frente, né? Porque eu morava, na época, na Marri Júnior, né? Ali na esquininha do Bar do Zé. Sim. Então, todo dia eu passava na frente da banca. E eu vi aquela banca fechada e, na época, eu tava procurando, né? Comecei até a ver alguns salões, algumas coisas aqui na avenida. Mas tudo muito grande também. E, assim, meu primeiro negócio, eu não podia arriscar muito, assim, sabe? Por uma margem muito absurda. Porque eu acho que é aquela coisa, a gente tem que arriscar, mas tem que arriscar sabendo que se as coisas não derem certo, você consegue segurar ali. Sim. Sabe? Assim, mesmo que você se aperte muito, você fala assim, aos trancos e barrancos eu consigo segurar. Então, isso que é um ponto importante, assim, você se jogar, mas você também tem que se jogar com consciência, sabe? Sim, verdade. Porque eu sou muito assim eu até brinco, né, com a Ana, a gente é muito assim, só se vive uma vez. Vamos, entendeu? E a gente se olha assim, só se vive uma vez, então bora arriscar, porém até a página 2, né? Sim. Porque aí a gente tá falando de um negócio e tudo mais, então é uma coisa mais séria, né? Mas, enfim, e aí deu tudo muito certo, né? Quando a gente olhou a primeira vez, na verdade, foi uma coisa muito... Não vai dar certo, não vai caber nada. Porque, assim, tinha toda a estrutura do jornaleiro. Então, assim, tava um espaço bem menor. E tava, assim, a gente reformou toda, a gente colocou piso, a gente pintou tudo. Então, foi uma coisa, assim, que a gente olhou e falou... Calma lá, vamos respirar primeiro, porque acho que a pressão deve ter subido um pouco na hora. Foi uma coisa meio... Mas no final a gente
Teve um momento, Isso. teve um momento de tristeza, você fala, não vai dar certo. Não foi nem foi um pouco de desespero, mas é aquele desespero assim, 10 minutos, entendeu? A gente vai se desesperar aqui e depois a gente vai sentar e vai resolver. Não dá pra ficar desesperados, a gente tem que resolver a situação. Então, alguma saída a gente vai ter que encontrar, entendeu? Então, eu sou muito assim também. Estamos passando por uma fase difícil. Vamos ficar tristes ali 5, 10 minutinhos, né? A gente tem esse direito, né? Mas também não dá pra ficar arrastando isso, prolongando. Sim. Então, a gente sofre ali o que tem que sofrer, 5, 10 minutinhos tá ótimo e bora pra próxima, porque a vida continua, entendeu? Exato. Eu sou muito assim, sabe? Não dá pra ficar chorando pelos cantos, então a gente procura uma solução. E foi o que aconteceu, né? Então, conforme a gente foi arrumando aos poucos. Então, primeiro a gente chama o serralheiro e a gente vai resolver com o serralheiro. Pronto, acabou. Acabou essa etapa, a gente pula para a próxima. E assim foi indo. Então, a gente conseguiu ir organizando as coisas aos poucos, né? E aquilo ali foi dando outra cara, né? Então, aquilo ali foi dando uma esperança de que cada vez estava mais perto, né? E foi tudo nosso, assim, a gente não teve um arquiteto, as pessoas perguntaram, né, as pessoas param lá e perguntam, quem fez, né, o projeto de vocês? Não teve projeto, saiu tudo ali da nossa cabeça mesmo, do que a gente acha que ia ficar bom, dos nossos gostos, do que a gente queria, e era isso, assim, sabe? Então foi isso, as coisas foram se organizando mesmo, sabe, foram se encaminhando. E hoje é como tá lá, né? O nosso xodó. E não é só eu que se surpreendo, né? Muitas pessoas também te elogiam ali pelo como você falou, o pessoal fala, nossa, o que você fez com arquiteto, porque ficou muito diferenciado. E isso mostra também que você pode fazer em qualquer lugar uma loja como aquela, né? Sim. Hoje em dia, né, no interior principalmente, tem muitas lojas de container, principalmente com alimentos, as coisas, né? Então, você consegue também fazer uma loja. É diferenciado. Eu tive o contato com um amigo, o Ebert, inclusive é um dos anfitriões daqui, e ele passou e quando você falou, a gente conversou ali com você, falou, tá chegando o dia e tal. Ele veio e falou, sensacional, olha a ideia dessa menina. Então, pra quem não conhece, pessoal, acessa lá, vai até a loja pessoalmente, pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Tem frigobar, tem café, tem bolo. E eu vou te falar, dentro de uma banca, tá? E não parece que é uma banca. Lá dentro você fala, não tô numa banca, não é possível, tô num container. Mas parabéns, Vitória. Muito e quem é a Ana na história? Então, a Ana, na verdade, ela é minha mãe, né? Também ela é minha sócia. Mas é muito legal porque, assim, Anjovi, na verdade, vem da nossa família, né? Então, esse An vem de Ana, que é da minha mãe, o Jô de João do meu irmão e o Vi de Vitória. Então, a gente queria algum nome que tivesse nós três, né? Porque é algo bem familiar mesmo. Apesar deles terem o trabalho deles, eles são, assim, a minha base, né? A Ana é a minha sócia, né? Sim. E quando eu falo de negócio, é com a Ana. Então, a gente sabe separar muito bem esses papéis. E o que ela fala como mãe é como mãe, aí realmente não tenho argumentos. Mas o que ela fala como sócia, a gente tem essa troca. E isso é muito legal. A gente nunca teve um conflito, né, em relação a isso, porque a gente sabe realmente separar as coisas. Eu acho que isso é muito legal, porque, é claro, a gente escuta bastante, né, conflitos que acabam gerando quando o negócio é entre família. Sim. E tudo mais, e ela não, assim, ela é minha sócia, mas ela é minha parceira, ela é minha mãe, ela é minha amiga, ela é meu tudo, assim, né? Então, isso é muito legal. E você comentou sobre a questão de... Ela é muito clara, principalmente nas discussões a ser tomado. Ali, ela é sua sócia. Sim. Fora dali, é sua mãe, né? Exato. Como que é? E ela é uma pessoa muito prática, assim, sabe? Então, ela é minha sócia, né? E ela cuida de algumas partes dos bastidores. Até porque, assim, é meu primeiro negócio, né? Eu nunca tive outro negócio na vida. Eu tô começando. Então, apesar de eu ter muita vontade, eu ter muito esforço, tem coisas que só com a experiência, né? Sim, é verdade. Por ela já ter experiência, por ela não trabalha nesse meio, mas é de acordo com toda a formação dela. Então, óbvio que ela tem muita mais experiência que eu, né? Então, assim, eu aceito muito isso. Então, acho muito importante. Por isso que até em geral eu gosto geralmente de conversar, de me relacionar com pessoas que tenham negócios, porque eu gosto dessa troca. Eu gosto de coisas que me agreguem, né? Então, assim, eu sou super aberta em relação a isso. Então, óbvio que eu não conseguiria ter chegado sem ela, né? Até aqui, não chegaria. Por conta disso, né? Porque eu falo, eu não sei isso. E ela fala, ela vai me ajudar e ela vai me ensinar,
né? Ela não vai só fazer, ela vai me ensinar, para que eu também esteja preparada para conseguir conduzir aquilo sozinha. Então, isso que é fantástico, assim. Sensacional. E como foi? A sua família já veio, já tinha um negócio, já teve loja? Não. Na verdade, assim, minha família, meu avô, ele sempre teve comércio, mas assim, ele teve bar, esses mercadinhos, assim, né? Então, querendo ou não, a família, na verdade, sempre foi muito ali do povo, de conversar e tudo mais. Mas loja, a gente nunca teve, assim, de roupa. Nossa. Nunca. Só que minha mãe sempre gostou muito de roupa, a gente sempre ia muito nas lojas e de comentar mesmo, sabe? As tendências que estavam ali, sobre tecido, sobre as coisas. Então, isso é uma coisa muito forte na gente, mas a gente nunca teve essa coisa, assim, de alguém da família teve um negócio, assim, dessa forma, uma loja. Não, nunca. Primeira vez. E eu vou te falar, ó, o pessoal que tá assistindo aí, a audiência está muito alta. Obrigado, pessoal que tá legal, assistindo. Que bom. Você é muito querida, tem bastante elogio aqui nas perguntas, bom. Inclusive o Guilherme, que é o nosso gravatinha, vai ler daqui a pouco. As perguntas, não deixe de colocar aí a sua dúvida, a sua pergunta. E, Vitória, agora uma pergunta que não quer calar. Já acabou o seu estoque do seu guarda-roupa ou ainda tem? Não, e olha, isso é uma coisa que, gente, eu vou contar pra vocês. Eu acho que eu tinha mais roupa quando eu não tinha loja, sabia? Guardava. Olha, isso é uma coisa que eu tô sendo 100% sincera. Porque o que acontece? A loja, a gente sempre recebe novidades muito rápido, né? Porque a gente não trabalha com estoque. O que a gente trabalha? A gente trabalha com uma grade. E a grade, assim, são peças. Por exemplo, esse vestido que eu estou hoje. Eu tenho ele no P, no M, no G, no GG, no G1, no G2, por exemplo. É uma grade, é um de cada. Por quê? O que eu percebi com o tempo é que as minhas clientes não gostam de, por exemplo, ir no mercado e encontrar 3 pessoas com a mesma roupa. Enfim, né? Então, assim, tem gente que não gosta. E pelas nossas peças serem peças diferentes e tudo mais, então acaba, né, se você encontrar uma pessoa com a mesma peça que você, já vai ser muito ali na cara, né? Sim. Então, a gente começou a não trabalhar com estoque, né, dessa forma, mas... E aí, o que acontece? Eu preciso, né, separar algumas peças para mim, até porque, imagina, eu tô na loja, preciso trabalhar com uma peça que tenha lá, né, pra cliente falar, olha, gostei desse vestido que você tá hoje, você tem? Ah, tenho, tá aqui, entendeu? Então, isso também é uma forma de propaganda, Legal. Né? Só que, aí a cliente fala assim, eu gostei desse vestido, você não tem mais? Aí eu fico, tenho, separei pra mim agora. Aí ela fala, puxa, mas eu amei tanto. Aí eu falo, tenho. Então eu acabo não ficando pra mim, pra vender, entendeu? Mas é impressionante. E também pelo fato de entrar muita novidade, então... Quando eu não tenho mais aquela peça, não faz muito sentido eu ficar usando, né, aquela peça. Então, eu tô sempre renovando. E depois que eu abri a loja, eu acabei sendo um pouco mais desapegada, né? Então, assim, eu empresto, depois eu dou a peça, enfim, não tenho esse problema, assim, de apego com as coisas, assim, com as roupas, né? Com as roupas. Mas, quem desenha ou você tem uma costura diferenciada, algum lugar diferenciado que você pega? Não, então, assim, na verdade, eu faço faculdade de moda, né? Sim. E eu tô estudando pra isso, né? Então, hoje, eu não sou estilista, porque a estilista é a pessoa que realmente pesquisa todas as tendências. Então, por exemplo, agora tá rolando Fashion Week, né? Na Europa. Então, se eu estivesse nesse ramo realmente de estilista, eu estaria extremamente antenada, porque lá é onde saem as tendências, né? Então, eu estaria lá antenada, procurando todas as coisas, vendo, né, o que vai acontecer para as próximas coleções. Através disso, eu teria que desenhar, né? Então, o estilista, essa é a principal função, ele desenha, né? Ele desenha para alguma determinada marca. E aí, depois disso, vem o modelista, são várias etapas, né? E aí vem o modelista, que é aquela pessoa que pega o desenho do estilista e começa a fazer moldes. Então, começa a desenhar no papel, realmente em tamanho real. E ali onde vai pegar o tecido que vai usar naquela determinada coleção. E aí, vai fazer o corte daquela peça e depois vai mandar para uma costureira e tudo mais, né? Hoje eu estou estudando para isso, porque é onde eu quero chegar. Ainda não faço isso, então hoje a gente trabalha com alguns fornecedores, né? Então, são vários fornecedores diferentes, até porque as fábricas, é muito difícil você encontrar uma fábrica que trabalhe com todos os tecidos.
Então, são coisas muito, muito específicas porque são processos diferentes. Então, por exemplo, malharia é diferente de alfaiataria, né? Malharia é esse tecido que estica, por exemplo, né? Alfaiataria é o quê? Blazer, essa mais social, né? Ou tecido que não estica, né? Então, são processos diferentes e cada tecido exige um processo, exige um cuidado diferente, um corte diferente. Então, é muito difícil uma fábrica que façam todos os processos. A não ser que hoje eu falasse assim, vou abrir uma fábrica e aí dentro da minha fábrica eu vou ter todos os processos. O que é um custo, assim, absurdo, né? Mas pode acontecer também. As lojas que trabalham com fabricação própria, né? Ou elas trabalham com um tecido específico, né? Eu sou uma loja de fabricação própria e vou trabalhar apenas com malharia. Ou realmente eu vou ter, né, um capital para conseguir trabalhar com vários tecidos. Então depende, né? Vai de cada pessoa. Excelente. Uhum. E você falou que você é nova no ramo, mas você começou com 17 anos, pelo que eu entendi. Isso. Né? 17 Exato, anos, mais 2 anos, agora tá 19, né? Isso. E aí, com 17 anos, o que fez você a partir para vender, assim? Tipo, eu preciso ter minha loja, além das roupas, você tinha muita roupa, como você comentou, mas por trás tem algum interesse. Pô, eu quero vender, eu quero meu dinheiro, eu quero... Como que foi? Sim, na verdade, assim, eu sou formada em dança, né? Pelo Teatro Municipal de São Paulo. Então, quando começou a pandemia, eu me formei no ano da pandemia. E no mesmo ano que eu estava em formação, que eu terminei em casa, imagina, 9 anos de dança, para você terminar em casa por conta da pandemia. Então, assim, eu terminei fazendo aula no chão da sala, assim, e foi isso, né? Então, com isso da pandemia, eu assistia a minha aula, mas eu já tinha terminado o colégio e tudo mais. Então, eu falava, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? E aí, com a necessidade também de querer levantar dinheiro, foi quando eu comecei a vender, mas as coisas foram dando muito certo, porque na verdade o que eu tinha na minha cabeça é que ou eu ia seguir pela dança ou eu ia fazer moda. Até porque na verdade eu falava que se eu fizesse moda, seria para desenhar figurino, essas coisas relacionadas à dança. Então, de certa forma, eu não fugi tanto ali, né? Só não tô indo mais para essa parte da dança. Sigo dançando como hobby e tudo mais, porque não tem como jogar mais de 10 anos de dança assim fora. É minha paixão também, eu amo, né? Mas foi isso, assim, sabe? Então, eu sempre tinha claro, ou eu vou fazer faculdade de moda, ou eu vou fazer faculdade de dança. Dentro das circunstâncias, por conta da pandemia, quando eu me formei, não estavam contratando, né? As companhias, o teatro foi uma das coisas mais afetadas também. Foram as últimas a voltar, né? As atividades. Então, tudo isso afetou muito. Eu falei, eu não posso ficar aqui parada, esperando, né, as coisas voltarem. Eu preciso me mexer. E aí foi quando eu fui tocando a loja, fui tocando. Falei, bom, quando as coisas da dança voltar, eu volto, vejo de fazer a aula, depois tento procurar um emprego. Mas eu gostei muito desse ramo, né? Então, eu tô aqui hoje e também não pretendo sair. Não pretendo parar de dançar, faço as minhas aulas como hobby mesmo. Mas hoje em dia também não dançaria profissional. Hoje em dia, né? Nem aula daria? Então, se eu tivesse tempo, eu daria. Mas é aquela coisa, quando eu faço uma coisa, eu gosto de estar ali 100%. Então, como hoje na loja eu estou sozinha, eu não consigo ficar fechando a loja para ir dar aula, né? Então, eu não estaria nem aqui, nem ali. E eu gosto de estar 100% nas coisas. Inclusive, posso divulgar uma vaga? Pode, fica à vontade. Vaga de emprego. A gente está procurando uma especialista em atendimento. A princípio, apenas para os sábados, depois a ideia é aumentar essa carga horária, né? E a gente está com foco na inclusão, na diversidade social, tá? Então, já fica aí o recado para vocês. E a gente vai conversando, porque eu acho que é importante, né? Hoje em dia, eu faço tudo ali. Desde limpar o chão, a servir um café, a atender cliente, a fazer entrega, eu faço tudo. Não me importo, faço com o maior orgulho, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu preciso daqui a pouco de um apoio para realmente crescer, né? Então eu preciso estar resolvendo outras coisas por trás. Então é por isso, né? Eu acho que eu consegui segurar bem, né? Eu já estou há 1 ano lá na loja, conseguindo fazer as coisas sozinhas, mas agora a gente já tá sentindo uma necessidade de um apoio ali pra gente, né? Então é isso, aí depois eu posso deixar lá os detalhes para quem tiver interesse. Aí, né? Dona Ana, eu vou falar pra senhora tem uma boa sócia, é uma mulher diferenciada, não parece que tem 19 anos, a postura, a atitude, parabéns, não é qualquer lugar que se encontra uma pessoa assim, né? A senhora criou muito bem. Eu falo isso porque agora eu entendi o porquê de tanta
responsabilidade, fazer 9 anos de dança não é fácil. Imagino que deve ter tido momentos da sua infância que você queria brincar, mas tinha que ensaiar, né? Então agora entendi o porquê dessa postura, seriedade, essa forma de falar, que surpreende grandes empresários, eu tenho certeza, além de mim. Eu tô de boca aberta aqui ouvindo você falar, se expressa muito bem. Parabéns, Vitória. Obrigada. Eu vou te falar que é por isso que as mulheres merecem o espaço no topo mesmo. A mulher hoje já se destaca em muitas coisas que faz. E, cara, não é à toa aí que tem que homenagear essa mulherada. Parabéns, viu, Vitória? Obrigada. Então, eu acho que realmente, assim, a dança, eu falo que, apesar de hoje em dia eu não estar dançando profissionalmente, ela me agregou em várias coisas da minha vida. Então, uma dessas, com certeza, assim, foi a responsabilidade. Eu saía, imagina, da escola correndo, aquela correria, e dançava, ficava até 8 horas da noite no centro de São Paulo, dançando. Então, eu tinha uma carga horária assim, eu dançava de segunda a sexta, às vezes de sábado eu tinha ensaio. Então, isso gera uma disciplina, né? Já vem assim do balé, principalmente, né? Uma disciplina ali. Às vezes você não tá afim, mas você tem que ir, você tem que deixar os seus problemas do lado de fora da sala, né? Sim. Então, isso é muito legal. Então, eu sempre, acho que por conta disso, né, algumas situações também que a gente passa, a gente tem que acabar crescendo mais rápido, né? Fui emancipada aos 16 anos também, né? Então, fiz intercâmbio, fui viajar, fui para fora, fui para Santiago. Sério? Fui sozinha, fui emancipada e fui. Emancipação, e a minha mochilinha, entendeu? E foi isso. Que coragem, meu. É interessante você falar isso e ver que realmente ela é bem desenvolta, né? No que ela fala, ela tem muita coerência. E ver que já tem um sangue empreendedor na sua veia correndo. Tão nova, né, Adri? Eu também tô aqui, a gente fica impressionado. E que nem você falou, né? A dança realmente acabou ajudando você se desenvolver. Eu vejo que você fala muito bem. Que nem você falou, na sua família não trabalhava com venda nem nada, né? Eu vejo que você é uma boa vendedora também, conversa bem. Isso é fundamental para o negócio, ainda mais para o seu negócio. Sim. Nessa área que você atua, você acha que além da venda, o que é importante junto com os clientes, oferecer para os clientes? O que é legal nesse ramo da moda, vamos dizer? Eu acho que assim, pelo menos assim, uma loja de roupa, para mim, a minha loja de roupa não é uma loja só de roupa, é uma experiência. Então, eu quero que a cliente chegue lá e ela desligue, ela tome um café, antes dela ver as peças, eu quero que ela tome um café, que ela, assim, se ela tiver com tempo, que ela relaxe ali daquela correria, então ela vai ver as peças com calma, e eu vou, se ela me permitir, porque depende de cada cliente. Tem cliente que entra ali para uma coisa específica. Eu tô procurando uma blusa rosa. Eu quero uma blusa rosa. Pronto. Às vezes porque gosta ou por algum evento específico, ok. Mas, às vezes, a pessoa, ela tá meio em dúvida. Eu vou sair, eu tenho um jantar. Não sei o que vestir. Mas nada tá ficando bom em mim. Então, eu vou auxiliá-la de uma certa forma que seja até uma consultoria. Então, por exemplo, eu vou analisar. Por exemplo, ela não gosta de coisa muito curta. Ela quer disfarçar essa parte do braço. Então, eu vou falar, olha, você coloca uma blusa com uma manga aqui, que vai dar uma disfarçada. Se você cobrir essa parte, e se você mostrar essa, então aqui vai dar uma outra imagem. Vai parecer, por exemplo, que seu braço é mais fino. Então, eu ajudo nessas coisas. E isso, as pessoas falam, é truque, que não sei o quê. Mas é aquilo que a gente sente bem. A gente tem que usar o que a gente sente bem. Tanto pro, eu gosto de coisa curta, eu vou usar coisa curta. Eu vou usar, não gosto de coisa curta, eu vou usar coisa longa. E é isso que eu respeito, entendeu? Eu amo a moda, mas eu gosto daquela moda que você se sinta bem, né? Tem as coisas que a gente pode auxiliar, tem os truques e tudo mais, mas só se a pessoa realmente quiser, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem aquela coisa da colorometria, né? Que é a coloração pessoal e você olha as cores que ficam melhor em você. Mas, por exemplo, se eu gosto muito de preto e não tem preto na minha cartela, como que eu vou falar pra pessoa? Você não pode usar preto. Não, ela pode usar o que ela quiser, né? Talvez ali não seja uma coisa que valorize. Mas se ela gosta e se ela se sente bem, é isso. Não tem o direito de falar o que ela pode e o que ela não pode, né? Então, é isso, assim, na loja tem clientes que elas passam lá, às vezes no dia a dia, assim, elas param lá, tomam um cafezinho comigo, conversam rapidinho, vão embora.
E é isso, acaba sendo um desabafo. Eu tenho clientes que se tornam amigas, né? Então, assim, já fui convidada para aniversário de filha, de cliente, para jantar, para sair, vamos aqui, vamos ali. Então, é muito legal, sabe? Eu gosto dessa coisa, realmente, eu quero ajudar. E eu quero que a pessoa se sinta bem, quero que ela saia feliz. Estou satisfeita com isso, porque eu estou me sentindo linda e maravilhosa. É isso que eu quero, sabe? Que a pessoa realmente tenha esse brilho no olhar quando se olhe. Porque eu acho que é muito legal. Quando a gente se arruma pra sair, a gente se olha e fala, ai, que legal, nossa, tô bonita hoje, né? E por que só quando vai sair? Por que a gente não pode ter esse brilho no olhar todo dia? Tô dizendo pra fazer uma mega produção, mas tô dizendo pra gente se cuidar um pouquinho, sabe? Todo dia um pouquinho, pra gente realmente ter essa coisa de... essa sensação boa, sabe? De estar bem consigo mesmo. Então, isso é muito legal. Caramba, eu tô até com vergonha, porque, ó, pessoal, olha o atendimento dela, diferenciado, leva na banca, toma um café. Aí eu servi um café pra ela, e ela falou, posso tomar meu café? Claro, já começou o programa e ela não tomou o café. Eu falo tanto também, mas é que eu falo tanto também. Não, mas posso falar, vou te servir em breve aí um cafezinho maravilhoso. Pra você que quer tomar um café maravilhoso, vem aqui na The Power ou na Boutique da Vitória, né? É isso aí. E aí, pessoal, eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza. Que experiência bacana. A pessoa que vai lá pedir orientação. Porque normalmente o nosso cliente está sempre com um problema, né? Uhum. Você tá ali para resolver problemas, né? Sim. Receber o cliente, orientar, não mentir, falar a verdade, trocar uma ideia, orientar da melhor forma possível, porque às vezes a pessoa tá com uma ideia e aí você consegue mostrar para ela uma outra e ela sai mais satisfeita, porque se ela fosse daquele jeito que ela tava pedindo, não combinaria tanto. E aí você consegue trazer essa confiança, né? E trazer esse... Você já teve alguma cliente que, assim, que viveu uma experiência incrível, que saiu de lá da sua banca não, da sua boutique maravilhosa, e você ficou assim, você ficou assim, tipo, mexeu com você? Então, na verdade, acontecem várias coisas, né? O que eu mais fico feliz é quando, assim, por exemplo, eu tenho um mega, por exemplo, meu aniversário, eu vou sair pra jantar com meu marido, eu preciso daquele vestido maravilhoso, e aí quando ela veste, ela fica assim, apaixonada. É aquele brilho no olhar, assim, que isso pra mim é fantástico, sabe? E também aquelas coisas, por exemplo, teve uma cliente que foi lá uma vez e ela queria muito, ela tava passando rapidinho pra trabalhar e ela queria muito uma calça. E assim, ela precisava daquela calça pra trabalhar no dia seguinte e ela não achava a calça por nada e ela falava, eu vou trabalhar, é um mega evento, eu preciso de uma calça assim, assim, assado. E ela procurando em todas as lojas, ela não achava e ela falava, meu Deus, quando eu acho não serve, ou não fica legal, não cai bem. Quando ela experimentou, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, e eu fiquei tão feliz por ela, porque a gente começa a vibrar junto, né? Ai, que bom, que deu certo, que não sei o quê. Então, é muito legal essas coisas assim. E uma coisa que você comentou, né? Só voltando um pouquinho sobre mentir, né? Isso é uma coisa, assim, que eu sou muito sincera. É claro que eu não vou, né? Eu vou conduzir da melhor forma, mas eu não vendo uma peça por vender. Eu realmente, quando a pessoa realmente me pergunta a minha opinião, eu vou ser sincera. Então, talvez se aquela peça não caiu tão bem, eu não vou falar assim, ficou horrível. Claro que não, né? Eu vou falar, olha, e se você experimentar essa aqui? Eu vou dar uma outra solução, né? Porque a pessoa, se ela tá me pedindo a minha opinião, é porque importa, ela quer ouvir, ela quer saber dos outros, né? Então, é assim, eu quero ser muito honesta. Eu não posso falar assim, por exemplo, um vestido mal fechou o zíper, e eu vou falar assim, ficou ótimo. Imagina, ficou perfeito. Não tem isso, sabe? Essa coisa de vender para empurrar a venda. Porque eu quero que depois, toda vez que essa pessoa vista a peça, ela se sinta bem. Entendeu? Não só bonita, mas confortável também. Que isso é uma das coisas que a gente preza muito lá na loja, o conforto. Apesar da gente trabalhar com alfaiataria e tudo mais, então o conforto também é muito importante. Então, assim, eu sou muito sincera. Então, eu vou tentar contornar a situação e encontrar alguma peça que valorize ela, né? Sim. Mas essa coisa só de... Se ela gostou, tudo bem. Não, ótimo, assim, né? Mas se ela estiver em dúvida, né? Claro que existem as exceções. Mas se ela estiver em dúvida, me perguntar, ai, não sei, tô bem em dúvida, aquela coisa, aí eu vou, né, da melhor forma, eu vou tentar conduzir. E no caso, tá sempre disponível, a maioria das vezes você consegue
ter esse vínculo com as suas peças atuais? Ou você está sempre fazendo encomenda, as pessoas estão aguardando, faz o pedido, demora quanto tempo? Então, na verdade, lá nós temos apenas 2 peças que a gente sempre trabalha com reposição, que vem da alfaiataria, né? Então, tem, por exemplo, um modelo de calça lá, que a gente sempre tem esse modelo, mesmo quando não tem, vai chegar em outras cores, né? E aí é só realmente a pessoa pedir. Outras peças, não. É o que eu te falei. Vendeu aquela peça, acabou. Não tem reposição, mas vai estar sempre chegando coisa nova. Então, a gente tem mais ou menos uma média de a cada 20 dias, 15, 20 dias, a gente recebe coisa nova. Então, tá sempre chegando, né? Sempre chegando. Porque como a gente não tem estoque, então saiu, e aí eu não tenho mais aquela peça, mas para estar sempre girando, né? Então, isso é muito legal. Ó, tem uma pergunta da Natália, a gente vai ler mais perguntas já. Qual a dica que você dá para quem está começando um empreendimento, um empreendedorismo, um negócio? Então, eu acho que apesar de você se atirar, eu acho que é isso, sabe? Você se atirar, mas você também tem que ser consciente. Então, foi o que eu falei lá no começo. Tem riscos, mas se eu passar por alguma situação difícil, eu vou conseguir me segurar? É isso que é importante, sabe? Ali nos trancos e barrancos, eu vou fazer um monte de corte, mas com todos esses cortes que não são essenciais para mim, se eu conseguir me segurar, é isso. Para aquele padrão, por exemplo, né? Eu vou alugar ali um negócio, fiz toda a minha projeção, que através daquele negócio, se eu passar por dificuldade, se eu não vender nada naquele mês, eu vou conseguir me segurar? Uma reserva? Isso. Tem Exato. Que ter uma reserva, Exato. Né? Mas assim, você fazer a projeção também, né? Porque assim, a gente começou, eu não comecei com um caixa, né? Mas a gente fez as projeções. Se eu não vender nada nesse mês, eu vou conseguir me segurar? Ok, é isso que é importante. Senão a gente baixa um pouco o padrão. Vai para um aluguel mais barato. Ou vai para alguma coisa do tipo. Entendeu? Ou volta para vender na casa. Exatamente. Mas não dá para simplesmente também se jogar assim, sabe? Vou abrir minha loja, vou pegar um aluguel de R$5.000, com os gastos mais R$2.000 de gasto, por exemplo, mais mercadoria, mais isso, mais aquilo. E aí pronto, é isso. Não é isso. Só se vive uma vez, mas calma. Planejamento é essencial, exato, né? Tem que se planejar. Exato. Tem que ter os KPIs, os medidores, tudo certinho. Eu ia falar que a Ana, você teria sorte de ter a Ana como sócia, mas eu vou falar o contrário. Ana, tem sorte de ter a Vitória como sócia, porque é diferenciado. Você tem que ter... Vocês tiveram muita sorte de ser sócias, você e a Ana. Mas acredito também para você montar um negócio, como você não tem uma Ana, você precisa achar uma Ana no mesmo estilo. Então, é muito difícil achar uma sociedade. Exato. Tem que pensar muito bem, fazer um plano de negócio. Exato. Né? Ou se jogar sozinho, mas com aquilo que você falou. Uma reserva, né, Vitória? Isso. E sociedade também é uma coisa, assim, que é muito complicado. Tem muito conflito, né, entre as sociedades. E, assim, você tem que encontrar uma pessoa que seja, assim, você. Que você olhe para aquela pessoa e fala assim, eu me vejo naquela pessoa. Porque não tem como. Isso é uma coisa que você pode... Imagina, por exemplo, eu posso escolher uma melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. Amo como se fosse a minha irmã. Mas, ali, para aquele determinado assunto, na primeira coisa já a gente vai entrar em conflito. Sim. Né? Então, não adianta ser só por afinidade. Tem que ser uma pessoa que pense igual você. Né, que tenha os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, que concorde com as missões, com os valores da empresa. Então, tudo isso é muito importante, né? Não adianta só falar assim, porque imagina, ela é minha melhor amiga, confio, com os olhos fechados, vai dar tudo certo. Não, isso não é garantia de nada que vai dar tudo certo, né? Então, na parceria ali, a grande questão é a cabeça, entendeu? Tem que estar alinhado com o seu próprio propósito, né? Porque, realmente, tô lendo Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece, e fala justamente isso. Não adianta você gostar muito de uma pessoa, vamos fazer uma sociedade de tal negócio. Não, porque isso pode até abalar uma amizade. Sim. Então, é legal ver isso. E você é a sócia, sua mãe, né? E entre família é muito difícil, né? Você ter um negócio, a gente sabe, e você saber diferenciar isso. Vendo de vocês, eu vi que ela tá fazendo um ótimo trabalho, que incrível as duas. Né? Diferenciado. Diferenciado. E a questão também da sociedade é uma coisa que
o ideal é dividir, né? Cada um cuidar de uma coisa, porque senão, se duas pessoas cuidarem do mesmo, Sim. sempre dá muito mais conflito. Então, Exato. alguém tenha mais comercial, o outro mais administrativo, né? Exato. Como que vocês se dividem? E lá é exatamente isso. Eu sou mais da parte comercial, né? E ela fica mais na parte administrativa. Como eu comentei no início, ela tem o trabalho dela, então ela trabalha numa empresa hoje, mas ela me ajuda muito nessa parte de administração, né? Então, isso é muito claro, assim, eu fico com toda essa parte de atendimento ao cliente, tudo mais, e ela fica nessa parte por trás ali, né, dos números e tudo mais. É claro que ela nunca vai fazer aquilo sozinha, né? Então, a gente sempre vai sentar para conversar, para resolver, né, os números e deixar tudo claro, mas é isso, assim, a gente também separa as funções e até hoje dando tudo certo. Eu vou te falar que uma das receitas maiores que a Vitória tá mostrando aqui, que ela faz com amor o que ela faz. Uma das coisas mais importantes. Você vai montar seu negócio, tenha certeza se aquilo é realmente para você. Ela falou que na época que ela estudava, que ela fazia aula de dança, ela sabia ou a área da moda ou a aula de dança, né? Uhum. Então, tenha certeza do que você quer. Não faça por fazer, né? Porque aí você vai atender um cliente e você vai só focar no dinheiro. Em nenhum momento ela falou que ela queria, que ela estava em busca ali, em ficar rica e por isso que ela vendeu roupa. Não, ela foi porque ela ama, ela faz e o dinheiro é a consequência. Exato. O que você acha dessa questão financeira? Exato. Não, então, eu acho que assim, no primeiro ano é tudo muito difícil, né? E isso aí a gente já tem, na verdade, assim, nos primeiros anos, né? Então, a gente sempre coloca uma meta aí que no primeiro ano realmente as coisas vão ser mais complicadas. No segundo ano não serão tão complicadas, serão difíceis, mas assim, as coisas já vão, né? Mas foi como você disse, quando você faz algo que você gosta, é consequência. Né? Então, o dinheiro é consequência, o reconhecimento é consequência. Então, assim, loja é uma coisa que eu trabalho de segunda a sábado. Perto de feriado, fim de ano, eu trabalho de segunda a segunda. Então, por exemplo, em novembro, eu comecei a abrir de segunda a segunda, desde novembro já para o Natal. Então, assim, ficava lá. E fora, quando eu não estava na loja, eu estava o quê? Respondendo o cliente no celular. Então, eu fiquei trabalhando quase 24 horas por dia. É cansativo? É cansativo. Dizer que não também é mentira, né? É cansativo. Mas é um cansaço bom, entendeu? É um cansaço, poxa, estou trabalhando pelo meu negócio, né? Estou trabalhando, estou ajudando pessoas a encontrar o que estão buscando, né? Então, eu vou viajar, quero uma roupa assim, assim, assado, preciso de um vestido maravilhoso pro ano novo. Então, encontrei. Então, assim, é isso, sabe? É muito cansativo, né? Mas é tudo uma consequência. Eu acho que quando a gente se esforça e quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente nem vê passar. Então, então, por exemplo, em dezembro fez um ano de loja. Eu falo, gente, como assim já fez um ano de loja? Parece que eu tô aqui há 10 anos já. É uma coisa assim, sabe? Até pelo fato dos relacionamentos que você vai criando, que você vai tendo, você vai no mercado, você começa a encontrar um monte de gente. Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, é muito legal isso também, Ser né? reconhecida, né? Isso, Legal. isso, é muito legal. E eu vou te falar uma coisa. Para quem tá assistindo, eu sempre falo em questão de presentear e em contribuir com nossos ouvintes, nosso público aí. Tem um presente, alguma coisa que a gente possa dar? Tem presente sim. Olha só. Olha, e aproveitando, né, que amanhã é o Dia das Mulheres, né? Então, a gente vai liberar 10% de desconto na próxima compra até o final do mês de março. Então, não precisa sair correndo aí também. Tem o mês inteiro para ir lá na loja, conhecer, tomar um cafezinho. Todo último final de semana do mês, a gente tá abrindo espumante, né, na loja. Olha só! Então a gente faz um coquetel lá na loja, né? E então é isso. Então 10% de desconto na próxima compra até o final do mês de março. E qual é o endereço? Avenida General Ataliba Leonel 3173. E as redes sociais? O WhatsApp é o 11 99 881 7060. Só fala de novo. 99 881 7060. E seu Instagram? @AnjoviBoutique. Olha só, legal. Que legal. É uma experiência ir lá, né? Você vai, é uma experiência. Eu tô com vontade, vou tomar um cafezinho Pode ir lá. lá. Homem pode ir lá comprar para as esposas? Pode Exatamente. comprar também. Para as esposas, para mãe, para irmã. Pode ir lá comprar também. E uma coisa bem legal também é que somos pet friendly, né? Então, se você estiver lá caminhando com seu pet, com seu cachorro, pode ir lá também. Vai ter uma aguinha para ele. Ele é super bem-vindo também. A gente ama aquele espaço lá. Então, tá super aberto também para eles. Que da hora. Que legal. E quantas peças normalmente você trabalha na sua grade lá, em quantidade? Deve ser
de roupa? De assim? modelos, né? De modelos a gente... Assim, quando a gente recebe coleção nova, geralmente a gente recebe uns 40 modelos, mais ou menos. Tem bastante. Mas, são peças que, por exemplo, a gente... São peças que, por exemplo, eu vou usar uma blusa dá pra eu usar com 4 possibilidades. Então, dá pra eu usar com uma calça que tem aqui, com uma saia que tem aqui, com um short que tem aqui. Olha que entendeu? legal. Então, é isso que é legal. E é isso que eu auxilio também, sabe? Você vai levar essa blusa? Olha que legal, dá pra você usar assim, 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 assado. Essa cor fica legal com isso, 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 isso e aquilo. Dá pra você usar com tênis, dá pra você usar com salto, dá pra você usar com sapatilha, dá pra você usar pra almoçar, pra jantar. Então, isso que é muito legal, são peças versáteis. Caramba. E aí, no caso, a moda é sempre pra sair ou tem um estilo? Tem moda praia? Ou é geral? Não, então, a gente trabalha hoje com casual chique. O casual chique, assim, são peças do dia a dia, mas por que o chique? Porque a gente entra na alfaiataria. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma calça em alfaiataria, a gente pode colocar uma camisetinha, uma camiseta básica, com uma peça em alfaiataria. Se eu colocar um salto, eu posso trabalhar. Se eu colocar um tênis, eu posso sair. Que da hora. Entendeu? Se eu vou usar um blazer, eu posso usar pra trabalhar, né? Uma coisa mais formal, ou eu posso usar com um shortinho jeans pra sair pra um barzinho, pra um restaurante. Então, isso que é bem legal. Nossas peças, elas são versáteis e elas são atemporais também. A gente trabalha muito com isso. As peças atemporais são aquelas peças que não saem de moda, né? Então, por exemplo, uma camisa branca. Uma camisa branca é uma peça, assim, que é masculina, feminina e tem que ter. Eu posso usar com short jeans, eu posso usar com uma alfaiataria. Então, isso que é muito legal, né? Você saber brincar e usar em várias ocasiões. E tem casos tipo, ficou bom, mas ficou um pouquinho largo na cintura. Você ajusta ou você não tem esse trabalho? Não, eu não ajusto, né? Mas a gente sempre indica a costureira. Indica, né? Exato. Legal. Então, assim, dependendo do serviço, a gente tem 2 costureiras que a gente indica, que né? legal. E aí, dependendo, é só um ajuste simples, que não sei o que, vai em uma. Uma coisa mais complexa, a gente indica pra outra. E assim, a gente vai seguindo, né? Porque às vezes a pessoa gosta muito de uma peça e fala assim, eu gostei muito, mas ia ter que ajustar e eu não conheço aquela coisa, então a gente já consegue indicar, né, uma pessoa. Direcionar Isso, pra exato. solucionar, né? Isso. E qual que é o seu maior venda hoje? É na internet ou pessoalmente? Pessoalmente. Sério? Assim, as pessoas, elas entram em contato comigo, pela internet, né? Então, por exemplo, eu posto a foto lá e aí elas falam, eu amei, que não sei o que, vou passar aí pra experimentar. Então, as pessoas querem ir na loja para experimentar, para ver se dá certo, porque toda a burocracia de troca no online é um pouco mais complicado, né? Então, por conta disso, as pessoas, elas entram em contato comigo e falam, separa essa peça para mim que eu vou passar aí hoje à tarde. Então, aí elas vão lá na loja, experimentam, para ver se gostam ou não, se o tecido é aquilo que elas estavam imaginando, caimento. Porque tem muito isso também. Às vezes você olha uma peça, você fala linda, maravilhosa. Mas às vezes quando você experimenta no seu corpo, não caiu legal. Ou ao contrário também, às vezes você não dá nada pra peça. Você fala, não, isso aí vai ficar horrível em mim. Quando você põe no corpo, é impressionante. Você fala, não quero mais tirar. Então tem muito disso também. E eu imagino que você deve ter um desafio gigantesco, por você ser modelo, aparentemente você se mostra como uma modelo ali para as pessoas verem, cai bem, você sabe se vestir, e quando a outra pessoa vai colocar e às vezes não fica tão legal. Sim. Como que você lidar com essa objeção? Sim, então, porque assim, inclusive eu escuto isso também, né? Mas em você tudo fica legal. Mas no seu corpo tudo fica legal. Não, não é isso. É porque assim, eu sei o que me valoriza. Então, eu sei as modelagens que eu posso usar, que em mim vai ficar legal. Às vezes eu quero evidenciar alguma parte do corpo ali naquele momento. Então, eu vou usar uma modelagem para aquilo, né? Então, esse é o conhecimento que às vezes que eu quero passar para ela, sabe? Não é tudo que fica legal em mim. É que o que eu coloco, eu tenho conhecimento sobre aquela peça. Então, todas as peças que tem na loja, não são todas as peças que vão ficar maravilhosas em mim. Né? Eu visto daquilo, eu visto o que vai me valorizar. Não significa que todas as peças ficarão maravilhosas, não é isso. Tem peças que, gente, não dá, entendeu? Mas é de modelagem, que são coisas que tem que ter na loja, porque no meu corpo não fica legal, mas no corpo de fulana vai ficar maravilhoso, entendeu? Então tem que ter, né? É óbvio, mas não significa que eu vou usar aquilo, entendeu? Não porque eu acho feio, não é isso. Mas porque não vai ficar legal em mim, né? Então eu falo pra pessoa, é porque isso é por conta, né? Do meu conhecimento e tudo mais. Mas eu posso te ajudar falando que esse modelo vai ficar legal em você. Né? Então, isso vai te valorizar. Eu não gosto do meu braço porque é gordinho. Mas então se você vai usar uma blusa de alcinha, vai evidenciar o seu braço. Se você não gosta do seu braço, você tem que cobrir.
Sim. né? Então é isso, é esse jogo que eu quero mostrar, entendeu? Que eu vou tentando conduzi-las. Auxiliar, não. Mas também acredito que, assim, cada mulher tem sua beleza, Sim, se valorize, claro, né? claro. Se sinta linda, porque só se você se sentindo linda, as pessoas vão te Exato. passar a também te achar, porque se não gostar de você mesmo, né, quem vai gostar? E uma das coisas, acho que mais importante também, eu vou pedir pra trocar esse café. Ô, Marcelinho, você pode pegar um cafezinho pra ela? deu Tá uma esfriada, frio viu? esse café. E uma coisa que eu acho que você deve ter dificuldade, eu acredito, porque eu já, na minha época que eu vendia veículos, né, eu tinha no porta-malas uma série de roupas, né, e eu vendia roupas da 25 de março. Uma das coisas que fez eu aprender muito a lidar com vendas, né, aprendi muito a lidar com clientes. Então, os amigos, eu tinha muitos amigos que compravam para acertar depois. E a gente sabe que algumas das vezes os amigos esquecem, né? Não porque quer, imagina, né? Acho que não. E você acaba perdendo a amizade. Eu vejo que você tem uma postura muito centrada. Como que você lidar com essa objeção, com essa dificuldade? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas já venderam roupas, lingeries e tiveram problemas que eu conheço. Tiveram os Sim. problemas de não receber e acabou quebrando. Sim, então, isso é muito complicado. No brechó, lá no começo, quando, né, enfim, eu abri, né, eu fazia muito isso, assim, porque eu tava começando, Ganhando mercado. então eu achava que eu não tinha o direito de falar assim, não, imagina, fica à vontade, pode levar. Eu ficava com vergonha de cobrar. Então, assim, eu não cobrava. Se a pessoa não me pagava, eu não cobrava lá no começo. Só que eu falava assim, gente, mas assim, o que eu estou fazendo de errado, né? Eu estou trabalhando. E assim, eu ficava num sentimento como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errada, só pelo fato da pessoa não ter me pagado. Então, assim, aconteceu lá no começo. Só que quando foi pra loja, isso foi uma das coisas, assim... Ah, obrigada, viu? Isso foi uma das coisas, assim, que eu falei, não, isso não vai acontecer, né? Então, quando eu abri a loja, é isso, ó, o valor é tal, e é isso. As formas de pagamento, débito, crédito, parcelo pra você, sem juros, parcela, a partir de R$100 a gente já parcela, né? E não tem problema nenhum, parcela em quantas vezes você quiser, Nossa. né? Mas... o dinheiro Paga. ali. O dinheiro ali. Deixa o dinheiro. Exato. Porque é muito complicado, né? Eu sei que hoje em dia a gente teria que trabalhar com uma confiança e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu abro a exceção para uma, eu tenho que abrir para outras, né? Então, isso é muito complicado. Mas, gente, já aconteceu lá atrás, de gente me devendo até hoje, Olha né? aí. Me devendo até hoje. Me devendo até hoje, né? E aquela enrolação, aquela coisa, só que é um desgaste também de você, ficar pensando, e a pessoa não me paga, e aquela coisa. Isso é uma coisa... Gente, a gente não dorme. Eu não sei, eu não dormia. Eu lembrava da pessoa como se eu tivesse dívida, entendeu? Como se eu tivesse em dívida. Eu não estou em dívida com a pessoa que está em dívida comigo, e eu perdi o meu sono por isso. Como se fosse algo errado. Né? Exato, um absurdo. Então, hoje em dia, a gente já não aceita mais, né? Não vendemos fiado. Qual a dica que você dá pra alguém quando chegar perguntando? Você fala, o que você fala? Eu não consigo. Não, então eu falo, olha, infelizmente eu não consigo, porque geralmente o que acontece? Não é sempre, mas quando eu vejo que algumas situações podem acontecer, como que chega, né? Chega pra mim assim, eu amei essa peça, mas eu só recebo tal dia. Tem como? Eu posso te pagar tal dia? Eu falo, olha, eu não consigo. Olha, eu vou torcer pra peça estar aqui no dia que você receber, né? E aí eu vou te avisando se tiver alguém interessado, que não sei o que, eu pergunto se você ainda tem interesse na peça. E aí no dia que você conseguir, você passa aqui e aí você leva, não tem problema nenhum. Que legal. Pessoal, tá vendo? Essa é uma boa dica, excelente. E dependendo, é que, por exemplo, eu não trabalho com grande estoque, mas dependendo, assim, daqui 2 dias eu recebo. Se é daqui 2 dias, tudo bem, eu separo a peça pra você, não tem problema. O que eu não posso também é deixar um mês a peça guardada. Porque aí eu acabo perdendo venda, né? Sim. E eu vejo que você fala peça, né? Você não fala roupa, você fala peça como um objeto único, né, Gui? Sim. Você percebeu como ela cuida, assim, que ela pega com cuidado, a pessoa que vai levar, parece que vai levar um presente maravilhoso pra ela mesmo, né? Se presenteia, mulheres, quer ficar linda? Vai lá na boutique, se presenteia com uma peça maravilhosa. O que você achou, Gui? Perfeito. Ela fala com os brilhos nos olhos, né? Dá pra você sentir que é uma paixão.
E isso muda todo o negócio, que nem a gente sempre fala. Quando você faz por paixão, por carinho, por Sim. propósito, que tem um propósito ali, deixar as mulheres mais lindas, mais belas, e até você sendo sincera com ela, você se coloca no lugar dela e Sim, fala como que com eu ficaria. certeza. E isso as pessoas podem ter certeza que vão lembrar da Vitória, da Ana, da Anjove. E esse reconhecimento que você fala quando você vai, faz todo sentido. Você fala, então eu tô fazendo um belo trabalho. Isso é maravilhoso. Ver você Sim. falando isso, realmente. A gente vê que é verdadeiro e é sincero. Então, Olha, eu vou te falar que tá tão bom e eu vou te falar que já passou uma hora. Você percebeu que passou uma hora? Não. nem eu percebi. Passou muito passado rápido. 20 Galera, é o seguinte, eu acho que tem um negócio, Vitória, fala pra gente. Como você falou no início, né, no meio agora também, dizendo que não é fácil. Ó, por favor, toma seu café, senão eu vou me sentir tomando aqui, pode culpado. falar. Não é fácil de montar um negócio. Eu queria falar sobre a questão da vaga de emprego. Pessoal, para quem tá assistindo, foi indicar, pede pra pessoa assistir esse podcast. Ela fala todas as receitas do que ela quer pra pessoa. Ela fala de como a pessoa tem que se comportar. E a pessoa que for trabalhar lá de sábado, gente, ela já tem um público, ela já tem um mercado, ela já tem um respeito. Quem for trabalhar, eu não sei como ela vai remunerar, mas faça a diferença. Por quê? Você vai ter uma oportunidade de fazer a diferença. E se você fizer a diferença no sábado, eu tenho certeza que essa mulher fala, não, pelo amor de Deus, vem trabalhar na segunda, Sim. na terça, Com na quarta. certeza. Então, a única forma de você manter ali todos os dias trabalhando é se você fizer um bom trabalho na primeira oportunidade. Dane-se se é vendedor, se é limpar o chão, se é qualquer coisa. No que você for fazer, faça bem feito. E você tem certeza que você vai conquistar o seu espaço. Não é verdade, Vitória? Exato, O que você acha com sobre certeza, não, com certeza. E é isso, assim, sabe? A princípio será apenas para os sábados, né? Mas o intuito depois é ir aumentando. E eu quero ali alguém para trabalhar ali comigo. Mas então, não é para mim, é comigo. Né? Então, eu quero uma parceira ali também. Assim como a Ana é a minha parceira, eu preciso de uma parceira, né? Então, é isso, assim, não é sair mandando nos outros, não é isso. É você saber liderar, que isso também tem uma grande diferença, Com né? certeza. De você ser chefe e de você liderar, né? Então, é isso que faz toda a diferença. Alguém que tenha realmente esse brilho nos olhos, que goste de moda, não precisa ser especialista. Eu também, imagina, esse é o meu primeiro emprego ainda, né, gente? Então, assim, também não comecei sem experiência nenhuma, né? E é isso, não precisa ser uma grande especialista, ter passado por vários outros lugares, não é isso. É só ter a vontade de aprender, né? Legal. Eu tenho uma experiência com a Vitória, né? Vitória agora, com a Vitória que trabalha na minha loja. Inclusive, agradecer uma menina também muito novinha, que tem muito espírito muito parecido com o seu. Tivemos muita sorte na nossa equipe de ter a Vitória. Como uma forma também de homenagear as mulheres. Eu tenho a minha esposa, que é uma pessoa sensacional. É uma pessoa que ela fala, você tem que reconhecer que você sabe que eu tô certo. Então, eu falo muitas das vezes que eu fico bravo, porque a parte financeira não bate com a comercial. Quando nós tivemos o contato aqui, eu falei pra você, cara, é muito difícil ter... minha esposa é praticamente minha sócia e ela a gente tem um conflito muito grande. Gente, não é fácil. Mesmo sendo a minha esposa, não é fácil lidar. Mas é uma pessoa sensacional, maravilhosa, conquistou o cargo dela, ela trabalha numa outra empresa, ela se destaca no que faz, ama o que faz. Então, gente, eu falo que ela, quando ela opina aqui na empresa, por mais que eu não goste, entra na consciência e eu paro e penso e que alguma coisa, tenho certeza que alguma coisa eu vou ter que fazer para poder seguir o que ela está falando. Lógico, como eu falei, a área comercial é diferente da financeira. E essa questão do funcionário que vai trabalhar com você, gente, assim, entenda, por favor, que quando você pega a onda, já tá surfando na onda. Mas antes de chegar na onda, tem que remar, tem que ir lá pro fundo, tem que esperar a onda certa. E essa hora é a hora que a empresa precisa de uma pessoa de confiança. Eu tenho certeza que ela vai precisar de um gerente, ela vai expandir. Uma menina dessa daqui, eu vou te falar que daqui 3 anos, a gente vai ver ela lá no topo, se diferenciando. Então, para você que quer essa oportunidade de crescer junto com uma pessoa, principalmente na área da moda, segue ela, vai lá trabalhar de sábado. Aproveitem. Legal. E também queria divulgar uma outra vaga também que a gente está buscando, né? Que a gente, pro segundo semestre, a gente está precisando de costureira, especialista ou em malharia, né? Malharia e alfaiataria, né?
porque foi o que eu falei, são processos diferentes, então se uma faz as duas coisas, perfeito, maravilhoso, mas o que eu acho muito difícil, porque hoje em dia as pessoas procuram, é uma coisa que elas nicham bastante, né? Então, eu vou trabalhar só com malha, eu vou trabalhar só com alfaiataria, então a gente também tá buscando costureira, tá? Costureira? Legal, hein? Exato. Nossa, na região tem bastante costureira. É. Você conhece uma costureira, pede pra ir lá conversar com a Vitória. E também mandar um beijo pra Lucilene. Lucilene era da parte comercial do Estúdios Drip Power, passou a ser do financeiro. E ela me falou, Adriano, eu não sei porque eu não fui antes pra área financeira, né? Cuidar do RH, do financeiro. E aí ela tá fazendo um trabalho sensacional. E é muito importante que você entenda a área que você está, o que você gosta, o que você vai fazer a diferença. E ela falou, puxa, eu tô muito feliz nessa nova área que eu estou fazendo, desse novo trabalho. E é muito interessante essa questão, né? Sim, sim, com certeza. Às vezes também a pessoa vai para aquela empresa para uma determinada função. E ela, às vezes, não é empresa, é só a função. É a função. É só a função. Né? Às vezes não precisa mudar de empresa, mudar de área para fazer a diferença. Exato. Né? Mas é muito difícil na cabeça das pessoas para entender isso, né? Principalmente na parte de quem contrata, porque acha que aquilo tem que fazer aquilo. E a pessoa fala, poxa, mas eu gosto de fazer outra coisa. Eu já tive eu relutei com a minha esposa para colocar a Lucilene no financeiro. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é muito importante a gente entender o nosso fluxo, o nosso trabalho, a nossa empresa. E aí eu falei, não, a Lucilene, ela faz um trabalho sensacional no estúdio. Ela falou, mas eu preciso da Lucilene, já tem experiência na parte administrativa. E aí, quando eu coloquei, fez a diferença mesmo. Então. Né? Na verdade. É importante saber o lugar. Você tá sentindo falta da Lu? No estúdio, do Drip Power? Tô. Isso também faz a diferença, Vitória. Para quando você trabalha em algo, para quando você sair da empresa, a empresa tem que sentir falta do funcionário. Você tem que fazer a diferença. Não pode ser qualquer um. Não é verdade? É verdade. Fala aí, Gui. Exato. Vamos ler algumas coisas aqui no chat. Antes de ler, pessoal, deixem pergunta. Vamos deixar. Dá tempo ainda, Adriano? Não, de fazer lógico. mais um. Vamos lá. Vitória, uma coisa muito importante. Você é muito nova, vem fazendo esse trabalho incrível. Como que é no seu ciclo de amizade, seus amigos? Como que vê a Vitória hoje em dia? Você é inspiração para muitas das suas amigas, amigos. E o que você dá de dica, mais uma vez, para esses jovens, né? Que a gente vê que realmente 19 anos, 18 anos, está curtindo bastante, está aproveitando, claro, também, já quer tá empregado. Mas o que você dá de dica e como que seus amigos, seu ciclo de amizade, vê a Vitória hoje como uma empreendedora de sucesso, diríamos. Amigos, respondam. Comentem aí. Não, então, mas é uma coisa assim que também eu comento, né? Que às vezes é um conflito meu. Por conta da minha idade, mas pelas coisas que eu quero. Então, por exemplo, sou uma pessoa nova, que as pessoas da minha idade estão saindo, estão passando a noitada fora. Eu não sou assim, né? Então, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, que eu gosto de trabalhar, gosto de resolver as minhas coisas e gosto de conversar com pessoas que estão ali, na mesma fase que eu, no mesmo momento que eu. Então, isso acaba também, por exemplo, as minhas clientes têm uma faixa de 35, 40 anos. As minhas clientes viraram amigas minhas. E é super comum, sabe? É super natural. Mas eu acho que é isso, assim, eu tenho um pouco, às vezes, esse conflito, né, mas as minhas amigas mesmo, sou dos poucos e bons, né, então as amigas que eu tenho ali são amigas que cresceram comigo, da dança, principalmente, a gente é uma família, e é isso, sabe, elas estão no momento delas, eu estou no meu momento, a gente se respeita, a gente se encontra ali, mas é isso, sabe, sem interferir o espaço de cada uma, então, coisas, por exemplo, não vou sair pra uma balada, passar a noitada fora, não vou, se elas gostam, ok. E é isso, é o nosso espaço, sabe? Mas eu sempre fui aquela amiga de aconselhar. Então, eu sempre fui a pessoa que dava conselhos. Ali, se na coisa dava errado, eu era a pessoa que conversava, que vinha pra mim, sabe? Então, eu que falava, olha, vai por esse caminho, vai por aqui, vem por ali. Então, eu sempre fui assim, né? E é isso, assim, apesar de, às vezes, eu falo, não estamos no mesmo momento, na mesma fase, né? Porque, às vezes, tem uma pessoa que tá só na faculdade, tá fazendo estágio. Sou uma pessoa que eu tenho um negócio, né? Eu tenho um negócio no meu nome. Então, às vezes, a nossa troca não vai ser aquela troca que eu preciso na hora, sabe? Não vai ser aquele conselho que eu preciso. Mas tem um apoio.
E o apoio é muito importante, sabe? Às vezes elas vão falar sobre negócio, eu não sei te dizer, te ajudar sobre negócio, mas eu posso te dar um apoio, eu posso falar que eu tô ali. Então, isso pra mim é muito importante, sabe? Legal. Então, não necessariamente ela vai me ajudar ali sobre os negócios, mas ela vai estar ali do meu lado, me apoiando e falando, olha, o que você decidir é isso. E pra mim é isso que importa, sabe? Legal. Ó, aqui no chat, tava dando uma olhada, tem muitos elogios. Perguntas são poucas, mas estão te elogiando bastante, Ah, estão que gostando. legal. Pessoal, aproveitando, vocês que estão assistindo, curte, tá gostando aí, deixa um likezinho, compartilha, se inscreva no canal, isso ajuda muito aí, deixa eu trazer essa conversa, esses insights maravilhosos, que é uma aula incrível que a gente tá tendo aqui. E vamos mandando pergunta que a gente vai ler. A Ellen, deixa eu ver aqui, não, excluiu aqui um negócio. Falando que você é super focada. Até fazendo uma pergunta, Vitória. Você falou que chegou a trabalhar 24 horas direto no final do ano. A Vitória, fora do trabalho, o que a Vitória gosta de fazer? O que ela curte? Ah, eu gosto muito de dançar. Dançar. Gosto muito Tá de na veia isso dançar. aí? Muito. Gosto muito de dançar, gosto muito de, por exemplo, acordar cedo, pegar pra acordar cedo, andar com os meus cachorros, gosto muito de fazer. Academia, né? Gosto também, gosto de treinar. Ah, gosto, tá. Agora dá pra entender, pô. Gosto também. Mas ultimamente tô meio parada, né? Mas gosto muito. Então, assim, por exemplo, amo acordar cedo, pegar os meus cachorros, fazer uma caminhada aqui na avenida, uma coisa bem gostosa. Gosto dessas coisas mais tranquilas, sabe? Gosto muito de sair pra... Amo comer, né? Não sei se é por conta do meu signo, né? Que eu sou de touro, né? Então as pessoas falam que, ai, taurina é comida. Não parece, você come bastante. Comida. Gosto muito, gosto de conhecer lugares diferentes, assim, sabe? E é isso, assim, eu sou um pouco mais caseira mesmo, sabe? Gosto de sair, mas não sou aquela pessoa de ir pra festança, assim, muito não sou. É igual o exemplo da minha esposa, eu falo muito dela porque ela tá nesse momento de readaptação, principalmente na academia. E ela gosta muito de dançar. O que você acha? Ela não gosta muito de academia, de fazer exercício na academia lá, né? Mas ela gosta muito de dançar. Queima bastante caloria, né? Queima bastante caloria. A dança, nossa, além de ser, eu falo que a dança é uma terapia, né? Então, além de você estar ali naquele momento, você vai desligar tudo e você vai focar nos movimentos e tudo mais. Quando você faz ali, você tá focado e você tá 100% centrado naquilo, a dança também ajuda bastante, né, no físico. Então, tem vários estilos, claro, né? Mas dependendo, cada estilo ali, você vai conseguir trabalhar uma coisa, né? No seu caso, então, é bem legal. você dança... Assim, na verdade, eu danço um pouco de tudo, né? Que eu sou formada em balé clássico e contemporâneo, mas fiz mais de 10 anos de dança do ventre. Comecei com a dança do ventre, fiz jazz na minha formação, fiz flamenco, fiz muita coisa. Tenho licença para dar aula de fit dance, se eu quiser em academias, posso também, né? Mas é aquela coisa, sou só uma também. Então, não tem como. Mas é muito legal, assim. Eu vejo bastante gente com relatos mesmo, né? Que emagreceram e é bem legal também. Mexer com o corpo ali toda hora. Faz bem. Faz bem. Pra saúde, pra cabeça. Exato. Ó, o pessoal Caju Brasil Chile mandou... O pessoal do Chile. Aê, nossa audiência. Olá. Aí. Um abraço pra Santiago. Que legal. Vitor, tô perguntando se você faz entrega em casa ainda? Faço. Gente, inclusive, faço entrega em casa. E aqui, pro pessoal do bairro da Parada Inglesa, a gente também trabalha com o formato de bag look. Então, às vezes, a cliente não tem tempo de ir na loja experimentar, ou às vezes ela não se sente à vontade também de experimentar, ou ela quer ver aquela peça com os sapatos que ela tem em casa, ver quantas possibilidades ela vai ter com aquela peça. Então, a gente forma uma malinha, né? E a gente entrega na casa da pessoa e a gente deixa um dia na casa da pessoa para ela experimentar, ver o que ela vai querer. E aí, depois, a gente retira o que ela não for ficar, ou a gente só acerta a forma de pagamento. E é isso. Que legal. É. Como chama? Bag look? Bag look. Bag look. Isso, bag look. Caramba, que diferenciado. legal. Eu vi essa forma de trabalho na pandemia, né? Minha esposa até recebeu uma loja de roupa infantil, aí chegou lá para meus filhos e minha esposa deu uma olhada lá. Mas é diferenciado, é muita confiança, não é? Não, então, por isso que hoje a gente consegue fazer isso só aqui no bairro, né? Aqui no bairro, porque a gente ainda também não consegue expandir tanto, porque precisa ter um controle também muito grande. Então, imagina eu mandar uma malinha lá, sei lá,
Zona Leste, extremo da Zona Sul ou Zona Leste, enfim, a gente ainda não consegue. Pelo fato também do transporte, não que você não Exato. confie, né? O problema Não, exato. é questão do transporte, os retirada, processos, o processo, exato, o custo, exato. né? Porque querendo ou não, pessoal, se você tem essa distância, você tem que colocar nos custos. E aí a peça fica um pouquinho mais cara, Exato, né? exato. Aí dificulta. E você não falou de preço. Você não falou... Eu também não quero que você fale de preço. Não, mas não que você queira. Se você quiser falar, fica à vontade. Uhum. Mas eu digo que você não fala de preço. Você não fala de promoção. Como que é essa abordagem para você... Porque assim, quando você trata a sua peça como diferencial, a pessoa não pergunta mais o preço. Exato. E como que você lidar com isso? Exato. Então, assim, na verdade, a gente preza muita qualidade. Então, é claro que a gente tem que fazer uma pesquisa de região e tudo mais para ver se os nossos valores estão ali, pelo menos, próximos, né? Que seja um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, mas tem que estar próximo. Não pode estar muito surreal, até porque a gente busca, né, pela média da região e tudo mais, né? Pra gente também não estar ali muito por fora. Mas, hoje, a gente trabalha muito com fibras naturais, a gente preza por isso. Tudo isso tem um custo um pouco mais alto, né? Mas não é nada absurdo. Então, a gente está sempre fazendo promoção. Por exemplo, agora no Carnaval, a gente teve folia lá da Anjovi, né? Então, a gente teve peças com até 60% de desconto. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente vive tendo promoção. Se é Halloween, a gente faz promoção só nas peças pretas. Se às vezes, no fim do mês, a gente faz uma promoção também. Então, enfim, a gente pega algumas datas, né? E a gente vai fazendo promoção. Mês de janeiro ficou o mês inteiro na promoção. Caramba. A arara inteira, todas as peças. Então, é isso, assim, sabe? Mas hoje em dia, a gente trabalha com peças a partir de R$50, né? E aí são peças, assim, em algodão. Então, é uma peça de um tecido que não vai dar bolinha. A gente trabalha com linho, né? Que é uma fibra natural. Alfaiataria, que também tem um custo mais alto, mas assim, é uma alfaiataria que vai ser pra sua vida. Sabe aquele terninho preto que todo mundo tem que ter? É pra vida, assim, sabe? Então, a gente trabalha dessa forma. Que diferencial. Qualidade, né? Ó, se Exato. você tiver dúvida do atendimento dela e do trabalho dela, que inclusive eu vou pedir pra ela, por favor, acesse o chat, responda essa galera. Pode você deixar. tá tendo muito, mas muito, ó, relatos de cliente que você mudou a vida, pessoas do Chile, tem que mais de uma legal. pessoa do Chile aí mandando beijos pra você, Que legal. uma menina sensacional, né? Você conquistou os adultos aí, sendo uma menina de 16 anos, pelo que eu entendi, você foi pro Chile, Sim. e conquistou uma legião de pessoas que te admiram por esse foco, por essa forma de postura, né? E eu vou te falar, não precisa, cara, assim, olha a simplicidade que você tem. Eu achei muito diferenciado, né, Guilherme? Perfeito. Vê que o negócio vai prosperar cada vez mais, Sim. certeza, né? Muito bem. Em breve, quem sabe, uma nova Zanjoves aí. Sim, com certeza. Que o Herbert, o Herbert, né, que já veio aqui no podcast, ele achou incrível. Ele achou Falou, incrível. meu Deus, não tem mais. Aí eu falei, não, ela contou um pouco, né? aham. Mas ele achou incrível mesmo o negócio, bonito, ele olhou, ficou impressionado. Você lembra aquele dia que a gente foi lá? Ele ficou olhando lembro. assim, né? Depois chegou e falou, meu, é incrível. Aham. Gostou muito. Ai, Então, que legal. Em breve aí, novas Zanjoves. E eu Várias queria- bancas por aí. Nossa, fazer só. Já pensou em fazer uma franquia? Já. Já tá no projeto não? Sim. Hoje em dia, eu falo que eu não quero ir para um espaço maior, né? Eu não quero sair de uma banca e ir para uma loja. Não quero. Quero continuar aí nesse meio, né? As pessoas falam, ai, nossa, eu quero muito que você cresça, que você expanda, que você pegue uma loja enorme, que você vá para um shopping. Não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é realmente expandir de uma outra forma, né? Com outras bancas. Que Aquele legal, formato lá, aquele olha modelo, o negócio só. é maravilhoso. Exato. Que Maravilhoso. bacana. E eu queria mandar um beijo pra Juliana Marques. Ela tem ela tem a Cis Kids, hoje é um sucesso. Ela tem a própria fábrica lá em Atibaia. Pessoal, acessa aí o Instagram, Cis Kids. É roupa infantil, roupa de neném. E é uma roupa diferenciada. E ela nossa, você, tenho certeza, precisa fazer uma conexão com ela. Aham. É uma fábrica também que ela produz Legal. peças diferenciadas. E ela também tem a Cis Stores, que é roupa muito parecidas com a sua, roupas estilosas. E é esse chique, como é que chama? Esse casual chique? Casual chique. Aham. E eu vou te falar que é muita luta, gente. Minha cunhada, eu sei como que é. E mandar um beijo pra ela. Não deixe de acessar aí o Cis Kids no Instagram, vocês vão entender o que eu tô falando. E também o seu Instagram, fala mais uma vez, Vitória. É
@AnjoviBoutique. Aí, ó, Anjovi. Ó, eu vou te falar que a minha esposa, ela tem muitas reuniões. Eu vou, com certeza, Já eu vou lá indicar. levar minha esposa lá para conhecer a sua loja. Ah, Vou que legal. compartilhar no Coempreendedor, porque a gente já tem esse compromisso com as pessoas que vêm aqui. A gente ir lá experimentar a experiência, né, Gui? Ah, Ir lá que ver legal. como funciona, mostrar nos nossos stories do Instagram, ter mais essa... além do Conexão, programa, né? Além dessa aula que você tá dando para nós, Vitória, mesmo com 19 anos, chama muito atenção, porque a gente tem que acreditar na galera. Tem que acreditar Sim. nessa juventude e essa garra. E parabéns. Eu Obrigada. tô muito satisfeito com esse podcast. Tô muito feliz. Agradecer a toda a audiência. Pessoal, dá um clique aí no joia. Se inscreva no canal. Pra gente é a única forma da gente hoje ser remunerado com uns inscritos e também com patrocínios, tá? E pra quem precisa fazer um trabalho diferenciado, fazer vídeos, fazer comercial, Estúdios Drip Power, não é isso, Guilherme? É isso aí, Estúdios Drip Power. Você quer fazer esses vídeos diferenciados, a Adriana falou, vem pra cá, conversa com a gente, entra no direct, @Estúdios Drip Power. Telefone, Adriano? 981340382. Você vai falar na Drip Power Eletrônicos também, né, Guilherme? Exatamente. Você precisa de eletrônico, celular, capinha, película, assistência técnica, muito importante. 5 estrelas, Adri, isso aí? 5 estrelas. 5 estrelas. Atendimento diferenciado. Perfeito. Olha, o que a Vitória falou é uma coisa que está no meu coração também, que é a questão da experiência. Se você veio aqui na Drip Power, a gente quer trazer uma experiência diferenciada. Não é uma assistência técnica comum, é uma assistência técnica humanizada, que entende o seu problema, vê a melhor forma possível. E se alguém não ficou satisfeito, por favor, entre em contato com a gente, declare lá, fala o motivo e a gente vai resolver. Eu tenho certeza aí que a maioria das pessoas tem lá 5 estrelas, não é à toa no Google, né? E como que é a sua pontuação no Google? Tá pelo ok. que eu, aí, ó, tô vendo aqui, ó, tá Não, explodindo tá de ótimo, agradecimento. sim. Ah, e uma coisa também que eu quero comentar é que agora no final do mês chega a coleção nova. Olha só. Inclusive, depois a gente precisa conversar sobre uns trabalhos à Oh! parte, né? Para divulgação dessa coleção nova. Mas ainda eu não tenho data definida ainda, né? Mas por volta, assim, do dia 20 de março já chega a coleção nova. Para as minhas clientes que estão me pressionando para as novidades. Conte com a Que gente. legal. E você já foi chamada para a área da moda? Então, hoje eu trabalho, tô fazendo faculdade de moda, né? Mas não, assim, não recebi nenhum convite. Mas é isso, acho que com o tempo, né, vai surgir, mas hoje também meu coração é Anjovi, então vai sair, eu acho que vai Não, ter uma então, briga aí, hein? O exato. pessoal da moda aí vai te ver aí, já estão te vendo. Eu acho que você... Porque assim, ó, eu vejo que você, no seu Instagram, né, a gente acompanhou, pra gente até poder fazer essa entrevista. Sim. E você se comporta muito bem. Você você é uma modelo lá e se comporta e se veste muito bem com as suas roupas, né? Você faz sozinha ou a Ana te ajuda? Não, então, e uma coisa também que as pessoas me procuram muito para consultoria, né? Inclusive, a partir do segundo semestre, a gente vai estar dando consultoria individual, né? Então, eu vou estar divulgando direitinho os detalhes, que eu vou na casa da cliente, auxilio de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. Então, isso tem que ser uma coisa, assim, que é extremamente pessoal, né? Não tem como ser geral, né? Mas, desculpa, até esqueci da sua pergunta. A Ana te ajuda nos looks ou você sempre foi sozinha? Não, ela me ajuda sim. Eu sou muito antenada, na verdade, em relação às tendências. Então, eu busco muito, né? Ela que geralmente cuida da parte dos pedidos. Mas eu sempre falo assim, olha, tal peça, tal modelo tem que ter. Tá vindo, por exemplo, eu tô atualmente antenada na Fashion Week. Tem que ter, tipo assim, tá super forte. Então, tem que ir atrás desse modelo. Mas ela me ajuda muito. Então, assim, por exemplo, ela, na verdade, eu visto. Aí eu falo assim, tá ok, tá legal? Não, troca. Porque a gente é direta, né? Não dá pra ficar enrolando. Não, assim, ela é super direta. E eu adoro essa sinceridade, porque eu também não gosto de ficar perdendo tempo. Até ela falar assim, na nossa relação, né? Até ela fala... explicar, cheia de pisando em ovos, que tá ruim. Não, já fala que tá ruim, que quando ela terminar de falar, eu já vou ter trocado, entendeu? Então, é isso assim. Mas ela me ajuda assim, põe com esse sapato, acho que vai ficar melhor. Dependendo, né? Ou então tá ok, tá tudo certo, bora. E ela que tira as fotos também, ou meu irmão, assim, enfim, bem família. E eu acredito que você, após ajudar uma pessoa, após vestir ela tem esse contato com você pelo WhatsApp, ela deve te mandar outras
sugestões. Olha, você acha que fica bom assim? Sim, Como que é? acontece muito. E, gente, eu adoro. Mandem mais, porque eu acho muito legal. Eu gosto muito de auxiliar, sabe? Tipo, quando a cliente vai sair, ela manda, eu vou com esse sapato ou eu vou com esse? Eu vou com essa bolsa ou eu vou com essa? Eu falo, não, vai com essa, porque dentro da paleta essa vai ficar mais legal, tá mais interessante. Conversando mais entre si. Então tá bom, então eu vou. Aí quando ela sai, quando ela volta, fiz o maior sucesso. Todo mundo adorou, que não sei o quê. Então isso é muito legal. Eu gosto de fazer também esse auxílio, né? É bem legal. E aí, pra você que quer vestir a sua esposa bem, né? Chama a Vitória lá, fala, dá uma consultoria pra minha esposa, vai lá na banca, lá na boutique e adquira a sua roupa e você vai ter uma mulher diferenciada, não é verdade? Porque as pessoas, quando a gente fala de consultoria, as pessoas acham também que é simplesmente descartar tudo aquilo que você gosta e eu vou impor uma coisa. Eu não vou impor. Por isso que a gente vai conversar, eu vou entender o seu estilo de vida, o seu trabalho, como que é. Você pega condução todo dia? Você vai trabalhar de metrô? Você pega ônibus? Porque se você pega ônibus, você trabalha de metrô, não tem como eu falar pra você, a partir de hoje, você vai usar um salto 15. Entende? Então, de acordo com todas as circunstâncias. Por isso que é algo assim, que é um atendimento bem exclusivo e bem pessoal. Então, eu vou entender a dor daquela pessoa. Eu preciso passar mais seriedade no trabalho, eu quero subir de cargo e eu preciso que as pessoas me vejam com outro olhar. O que eu posso fazer através da minha imagem? Porque isso é muito importante também, né? Então eu vou falar assim, usa peças mais estruturadas, com linhas mais retas, usa cores mais escuras. Tudo isso vai passar uma seriedade, né? Então é muito legal, a nossa roupa diz muito sobre a gente e sobre a imagem que a gente quer passar. Às vezes você vê, assim, tem mulheres que você encontra que ela tá até às vezes com um vestido, uma forma, e ela tá desconfortável. Você percebe que a pessoa tá desconfortável, né? Não digo com uma saia, mas às vezes com uma roupa que não tá confortável. E é muito importante você ter uma consultoria, principalmente de investimento. Eu sou bem descolado, assim, eu pego a camiseta do guarda-roupa, mal passo minha roupa, mas eu acredito que se eu tivesse uma consultoria, tivesse é como o Herbert até comentou, você tem o seu próprio vendedor de roupa, você tem o seu próprio, você tem seu próprio advogado, você não tem seu advogado? Tem, então você tem que ter uma pessoa para cuidar das suas roupas, né? Então você tem essa pessoa que cuida de você, que te avisa quando chegar alguma coisa no seu estilo. Então, as pessoas não têm esse hábito, né? Não tem esse hábito de ter essa consultoria. Se eu tivesse, seria bom. Eu acho que seria até pelo posicionamento meu na câmera, com o nosso público. E eu acho que, pessoal, pra você que tá em dúvida com as roupas, não tá se sentindo bem, chama a Vitória, vai fazer uma consultoria, isso pessoal. Aí. Apesar que vai só daqui no segundo semestre, isso, no segundo semestre. Mas já tá aí, né? Mas também já tá aí, já. Estava em março, mas você já. Viu que se você comprar uma roupa dela, você começa Pode mandar também, pode, não tem problema. Eu vou corrigir, eu tinha falado Anjove, é Anjovi. Anjovi, isso, Anjovi. Eu fiquei na minha cabeça, eu falei Anjove. Não, Anjovi. Corrigindo. Tá, e eu vou te perguntar uma outra coisa, última, né? Porque a gente já ultrapassou, já estourou nosso horário, não quero te prejudicar na sua empresa. Vitória, veio de alguma Vitória ou sua mãe achava bonito? Não, ela achava bonito. É que, na verdade, assim, meu irmão é João Victor, né? E ele é mais velho. E aí, na verdade, ficou entre Valentina ou Victória, né? São dois nomes fortes, nomes fortes. Acabou ficando Victória. Amo meu nome, acho que me representa aí. Modéstia à parte, né? Mas eu amo, falo pra ela todo dia. Gente, que nome lindo. Tá certo. E é isso. Ó, gente, é isso aí. Muito obrigado. O Co-Empreendedor, com toda a equipe, declara o respeito total às mulheres. Então, hoje o programa é dedicado às mulheres. Que Deus abençoe a todos, né, Guilherme? Tem mais alguma coisa? Um beijo a todas as mulheres desse Brasil, são maravilhosas. E é isso, putz, que papo. Da Ucrânia também. Respeitem, pessoal, as mulheres da Ucrânia. Exato, do mundo inteiro. Do mundo inteiro, pessoal. Do mundo inteiro. E que bate-papo incrível, hein, Dri? Maravilhoso, parabéns. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Espero ter gostado. Adorei. Me senti super à vontade, né, pra gente conversar, ter essa troca. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Espero vocês aí também com os 10% de desconto, ressaltando, né, até o fim de março. E é isso. Muito obrigada mesmo. É isso aí, Vitória, gente. é isso. Eu agradeço mais uma vez. Parabéns às mulheres. Uma salva de palmas para as mulheres. Vocês merecem.